Placar nasce e monta um timaço de jornalistas. Michel Lohance, Carlos Maranhão, Edildo Vale Júnior, né? Eu chego para trabalhar na Editora Abril, não diretamente na equipe da Placar. Eu vou trabalhar no DEDOC, o Departamento de Documentação e Pesquisa, para atender Placar. O DEDOC tinha nascido em 68 para atender Veja. E, claro, se espraiou. Atendia a Cláudia, atendia Quatro Rodas, Claro. atendia a Realidade, as revistas da Abril. E eu não tinha ninguém especializado em esporte e eu vou cumprir este papel. Em 74, eu já era gerente do DEDOC, sou convidado para assumir a chefia de reportagem da Placar. Eu nunca tinha feito uma reportagem na vida. Tá. Era diretor de Placar, Jairo Regis. Me convida. Aí tem uma inflexão na minha vida. Eu paro de fazer pós-graduação nas ciências sociais, onde eu queria escrever uma tese sobre futebol como fator de mobilização social e não como fator de alienação, como a nossa esquerda tratava futebol e carnaval. E começo a ouvir do reportariado muita história de bastidor que a revista não refletia. E eu incentivava, mas vamos contar essa história, né? Porque vai dar processo, e sabe? E uma merda que até hoje tem isso, né? Tem Isso é um futebol, problema. o cara quer a emoção do gol e tal, papapá. Eu dizia, não, mas o leitor tem o direito de saber desses bastidores, que a paixão dele tem esses gangsters, mafiosos trabalhando em torno dele, em torno dessa paixão e tudo. Não, melhor não, porque também daí dá processo, a empresa não defende, o que não foi verdade em relação à Editora Abril, pelo menos na minha experiência, fiquei lá há 25 anos. E um belo dia eu viro diretor de redação, Certo. em 79, com 29 anos de idade. E aí eu vou fazer a revista do jeito que eu acho que deve ser feito. E começa a imprimir esta linha da investigação. E culmina com a denúncia da máfia da loteria esportiva, Sim. das quadrilhas que manipulavam resultados. Veja você, nada de novo sob o sol, né, Guilherme? 50 anos atrás. Exatamente. Só que ali era em progressão aritmética, hoje é em progressão aritmética. Ali era em progressão aritmética, hoje geométrica. é em progressão geométrica. Ali era analógico, agora é da Digital. maneira como é digital, né? Isto marca a história da Placar. E daí, para denunciar a indústria do doping, enfim, Guilherme, eu não gosto de falar, implantamos de uma vez por todas o jornalismo investigativo na imprensa esportiva, porque para mim toda forma de jornalismo de algum jeito é investigativo, né? Se você for fazer uma matéria de decoração de interiores e você tiver um problema de como colocar um piano de cauda numa sala, em um apartamento, você vai ter que investigar as melhores maneiras de fazer isso. Mas, enfim, isso virou uma marca da Placar, né? Agora, eu te diria que a marca principal da Placar foi não ter viseira. Foi contratar o que havia de melhor na imprensa para fazer uma revista que tratava de esporte. A ponto de Sérgio de Souza, que foi um dos editores da grande realidade, né, da revista que faz, né, o New Journalism aqui no Brasil, que depois é fundador da Caros Amigos, a primeira à esquerda, ter sido editor-chefe da Placar durante um período, né? E Placar ter tido Carlos Maranhão ter sido diretor de redação da Placar quando eu era publisher das revistas masculinas. Placar sempre teve isso, a excelência.
como a excelência de texto, né? Como sua meta, seu objetivo. Então, a coisa que eu mais gosto, hoje eu ouço menos, mas durante muito tempo eu ouvi muitos pais dizerem: te agradeço muito que meu filho começou a ler pela Placar e ali se formou lendo belos textos. E era verdade. E Belos Textos também era uma das espias dorsais da Playboy, Sim, né. sim, Era uma revista que sim. você, É, tinha, claro, a sim, coisa da mulher nua sim, como claro, a claro, a verdadeira espinha dorsal, sem dúvida. né, ninguém lembra primeiro dos grandes textos, mas ela passa a ser uma revista muito com um público muito mais abrangente, inclusive um público feminino, pelos textos, né. Veja, vamos lá. A César o que é de César. A excelência da Playboy se deve a um jornalista chamado Mário Escobar de Andrade, que foi o primeiro diretor da Revista do Homem, porque a Certo. ditadura sequer deixava que você usasse a marca Playboy no Brasil. Então, é lançada a Revista do Homem. Só podia um seio, só podia uma nádega, né, até virar Playboy. O Mário é que implanta esse padrão. O Mário morre repentinamente de infarto, muito jovem. E o Mário era meio irmão meu e tinha como sonho que nós trabalhássemos juntos. O Mário morre e aí a Editora Abril resolve realizar o sonho do Mário sem o Mário e me chama para dirigir Placar, a Playboy. Eu dirigi a Placar, passo a dirigir as duas. Mas a minha missão era apenas e tão somente dirigir sem mudar a rota, Certo. porque a rota estava lhe dada, era só dirigir. Aí você falou na pergunta que fez sobre o Placar, e aí sim você tem toda a razão, que a sorte é absolutamente imprescindível para o sucesso de certas empreitadas, né. Já dizia o Nelson Rodrigues que sem sorte você não chupa nem um picolé, né, acaba caindo no pé. Porque o que marca a minha trajetória na Playboy são 2 coisas. Primeiro, uma entrevista que eu faço com o Pelé antes de eu trabalhar na Playboy, Sim. tá, que é a entrevista em que ele denuncia a corrupção na CBF, e é uma entrevista que acaba sendo disseminada por 13 das 17 edições internacionais da Playboy. E o fato de eu ter revelado, por sorte, aí sim, por sorte, a identidade do Carlos Zéfiro, que era o autor dos Não sabia catecismos. disso. É, Eu é. tenho eu tenho eu tenho 3, sabia? Você tem 3 da 3 época mesmo, catecismos? 3 catecismos herdados do meu pai, Olha só. e são uma preciosidade. Um até está se desfazendo, não por uso, Aham, está se desfazendo pelo tempo, deixar pelo bem tempo. claro. Tá certo. Ó, você sabe que os catecismos do Zéfiro Bom, explica o que são os catecismos do Zéfiro, eram que muitas pessoas revistas podem não saber. eram revistas pornográficas disseminadas, distribuídas durante a ditadura, responsável pela formação, pelo menos de 2 gerações, pela iniciação sexual, pelo menos de 2 gerações de brasileiros, mas que nunca ninguém soube quem era o Carlos Zéfiro. Não tinha a E menor eu ideia e disso. eu quando assumo a Playboy, digo: "O que que tem no mundo da Playboy que é desconhecido, que eu possa, de alguma maneira, ir buscar?". E aí, por uma série de coincidências, não vou contar aqui, porque aí gastaríamos o tempo todo desse nosso papo contando isso, mas que culmina com um parceiro do Zéfiro, que tinha um sebo ali nos Arcos da Lapa, me dando a única informação, porque ele tinha um trato de sangue com o autor, Certo. chamado Alcides Caminha, que era um funcionário público aposentado que morria de medo de perder a aposentadoria Claro. dele se soubessem que o Zéfiro era ele, e que eu acabo convencendo
a vir à luz, porque já tinha acabado a ditadura, evidentemente, e eu disse a ele: o senhor vai ser reverenciado e não perseguido. Ele acabou. Para você ter uma ideia, sai a matéria da Playboy. Ele dá uma entrevista no Jô Soares, ele vira paraninfo da turma de comunicação da UFRJ. Eu tinha certeza que era no Rio de Janeiro. Claro, claro, claro. E morre 6 meses depois. Ai, que pena. Bom, que bom que ele teve essa alegria antes de morrer, né? Que Exatamente. legal. Mas por que sorte? Porque esse parceiro dele me diz que ele tinha sido parceiro em um grande sucesso da música brasileira. E dizer isso, mas só que era um parceiro desconhecido. Ele, anônimo, o parceiro não. Parece mentira que você descubra, né, alguém assim. Para minha sorte, minha irmã era uma baita pesquisadora de música popular brasileira e me dá 10 nomes começados com A, de gente parceira de grandes compositores que ninguém sabia bem quem era. Muito bom. Um dos nomes, Alcides Caminha. Eu tinha tido contato com uma Caminha que era irmã dele. E chego nele, parceiro, simplesmente, da Flor e o Espinho, de Nelson Cavaquinho. Olha só. Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Olha só. Simplesmente. Era ele, o mesmo. Sensacional. E que ninguém saberia hoje, se não Ninguém fosse saberia. essa reportagem. Isso. Tá tentando entender o mundo sem muito sucesso, né? Tem um GPS pro noticiário. Lisboa Connection no Amado Mundo. Políticas e atualidades com uma visão internacional. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.